Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. O fanboy, ele é um bicho negacionista, né? Ele é um bicho que ele critica as coisas, ele questiona, mas ele não faz isso visando uma sabedoria, ele não faz isso visando um engrandecimento do conhecimento dele. Ele faz isso visando justificar alguma coisa, de preferência algo que seja relacionado a algo de sua preferência. Ele usa meio que como uma vestimenta social, né? A vida dele é aquilo ali, se aquilo ali não estiver bem, ele não fica bem também. Vamos falar aqui a respeito dessa notícia, ou melhor dizendo, confirmação, que simplesmente destruiu a narrativa desses caras em pouquíssimos dias depois. Semana passada saiu a notícia de que o PlayStation 5 tinha alcançado as suas 10 milhões de unidades vendidas, que era aí praticamente o dobro do Xbox, ou mais de 5 milhões. A questão é que a Sony de fato disparou na frente, inclusive Spider-Man Miles Morales vendeu mais de 6 milhões de unidades, o que de acordo com as estimativas é mais unidade de Spider-Man vendido do que de Xbox Series X e S juntos. Mas veja bem, a Microsoft não divulga os seus números. Então hoje eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês que vai servir até de argumentação pra você que tá aí na internet, quando você estiver consultando esse tipo de dados e vier um desses fanboys te encher o saco, mostre isso daqui pra ele. O VG Charts nunca afirmou ser um site que tem os números precisos das empresas. O VG Charts é um site de analistas que fazem estimativas de mercado. E existem outros lugares no mundo onde isso é feito, né? Onde são abordados esses dados de vendas, de estoques e de compras que são feitos de determinados segmentos. O NPD Group, por exemplo, cobre os Estados Unidos. É um grupo respeitadíssimo ali naquela região, porque os caras têm uma precisão de confiabilidade muito boa. O VG Charts também é a mesma coisa, né? Isso não impede que, vez ou outra, esses caras mesmos possam acabar errando em alguma informação. É óbvio que quem sempre vai ter o número 100% certinho, no mínimo detalhe ali das unidades, são as próprias empresas Sony e Microsoft. Então vamos ter uma noção do histórico dessas estimativas? Vamos falar primeiro da geração passada, Xbox One e PlayStation 4. Na geração passada, o que o fanboy de Xbox mais falava era que a Microsoft não divulgava as vendas do Xbox One e os caras inventavam que o Xbox One já tinha vendido talvez até mais unidades que o PlayStation 4, né? Aquele negacionismo assim, barato, sabe? O VG Charts, desde a geração passada, sempre apontava que o PlayStation 4 estava mais do que o dobro, né, de unidades vendidas que o Xbox One, e os caras não aceitavam. Até que em meados de março, no começo do ano passado, a AMD fez um evento onde ela tinha revelado que ela já havia produzido ou vendido mais de 150 milhões de peças para a Microsoft e a Sony. E através desses números, a AMD revelou quantas unidades máximas o Xbox One poderia ter alcançado até aquele presente momento. Simplesmente pelo fato de que não existe Xbox One ou PlayStation 4 que não tenha o chip ali da AMD presente dentro dele, o chip gráfico, a CPU. Então sem isso o console não vai funcionar, correto? Naquela época, o que nós tínhamos de informação oficial por parte da Sony é que o PlayStation 4 já havia vendido cerca de 109 milhões de unidades ao redor do mundo. Então, se você subtrair esses 150 milhões de chips produzidos da AMD para Xbox One e PlayStation 4 por 109 milhões, sobraria ali mais ou menos uns 41 a 42 milhões de chips produzidos do Xbox One. Por que a gente está considerando esses números? Presta atenção no raciocínio, tá? Lá naquela época, em meados de março e abril, ali mais ou menos no mesmo período, o VG Charts já estava fazendo uma estimativa de que o Xbox One havia vendido por volta ali da casa dos 40 milhões de unidades para cima. Só que o VG Charts estava estimando um pouco mais acima disso, estava lá em cerca de 45, 46 milhões. Ou seja, é um número que não estava tão distante assim do que a gente poderia fazer utilizando o cálculo das informações que nós tínhamos naquele momento. Em outras palavras, no máximo, nós poderíamos dizer que o VG Charts ele fez uma estimativa que estaria até acima do que nós poderíamos estimar com o número de chips vendidos oficiais, divulgados oficialmente
pela AMD, o que novamente indica que as estimativas ali dos sites não são estimativas ruins, porque esse número está muito próximo do resultado final que nós víamos ali. E aí, como ficou sem ter para onde correr, o que muitos fanboys de Xbox fizeram na época foi dizer que ali no gráfico estava escrito 150 mais, né, milhões de unidades vendidas, e que isso poderia significar simplesmente 160, 170, 180 milhões de unidades vendidas por causa daquele sinal de mais. O que reflete um desespero completo, né? Porque todo mundo sabe que quando uma empresa divulga um número dizendo que vendemos mais de 100 unidades, vendemos mais de 1000 unidades, ela está deixando claro que ela alcançou aquele número que ela está dizendo num período muito próximo, a tal ponto que a contagem do restante que continuou sendo vendido não tem como ser computada naquele momento, porque é um período muito curto e essa quantidade não vai fazer muita diferença, não vai ser muito além ou diferente daquilo que está sendo divulgado oficialmente. O ponto é que na semana passada, quando o VG Charts divulgou que o PlayStation 5 já alcançou suas 10 milhões de unidades, a gente viu esse mesmo negacionismo acontecendo. Só que a diferença é que nessa geração, esse canal aqui já existe desde o começo dela, e até o final dela você vai ter sempre as informações mais precisas possível que outros canais vão tentar esconder de você. Então nesse caso aqui do VG Charts, o grande tapa na cara aconteceu exatamente agora. A Sony fez um post no dia de ontem, acredito que mais pro final do dia, onde ela confirmou que o PlayStation 5 de fato vendeu mais de 10 milhões de unidades, ou seja, ela confirmou que as estimativas do VG Charts estavam corretas. E aí fica a minha pergunta para você. Acabou o argumento, né? Que triste, né? Muito triste ver isso acontecendo. Olha, eu fico muito triste com uma notícia dessas. Porque muitos de vocês, infelizmente, acabam passando essa vergonha por não saber interpretar os números que vocês veem aí na internet. VG Charts é um site de estimativas e não de números precisos, ou seja, o que eles precisam fazer é estar sempre próximos do número oficial. Se tiver uma coisa muito discrepante disso, ou é porque os caras erraram, é porque houve de fato algum erro ali que precisa ser corrigido, como qualquer empresa comete. Agora, se você quer usar qualquer errinho aí para justificar esse seu negacionismo, então meu amigo já pode parar de acreditar na Microsoft, porque de mentira que a Microsoft já contou, principalmente na geração passada, tem um monte, né? Como você tá vendo aí na tela. Então, se poucos erros são o suficiente para você condenar todo o trabalho de um site só porque ele não atende aos seus anseios de plataforma, então condene aí o teu Xbox, a Microsoft também, porque eu garanto para vocês que já erraram bem mais. Mas aí não vai valer, né? Aí não pode, aí você finge que você não viu, né? Eu sei como é que funciona, mas enfim. Você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de deixar aí o seu like, deixa aí o seu apoio. E se você não gostou, deixa aí seu choro aí nos comentários, belezinha? Eu vou ficando por aqui, então um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau!